Bíblia agora diz assim, segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao número 8, diz o texto: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Diga assim, 30.000 soldados. Diga mais uma vez, 30.000 soldados. Verso 2: ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balim em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab. Diga assim, Abinadab, na colina Uzá e Aiô. Diga assim, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Verso 4: com a arca de Deus, e Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liros, tamborins, chocalhos e símbolos. Verso 6: quando chegaram à eira de Nagom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Verso 7: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Diga assim, irreverência. Diga mais uma vez, irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado a Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Diga, Pérez Uzá. Levanta os seus olhos. Como eu disse, nós vamos ler muitos textos nessa noite, e eu preciso da sua total atenção no dia de hoje. Amados, eu queria que você pudesse entender. O texto começa dizendo que Davi reúne 30.000 soldados, e o texto diz que Davi reúne 30.000 soldados para buscar a arca da aliança. Então notem bem, se Davi reúne 30.000 soldados para buscar a arca da aliança, é porque a arca da aliança, que tipificava e simbolizava a presença de Deus, não estava naquele local. É porque a arca da aliança não estava onde o reinado de Davi estava. Ouça isso, mas antes de Davi reinar, houve um rei antes de Davi que se chamava Saul. Diga assim, Saul. Diga assim, Saul foi o primeiro rei de Israel. Diga mais uma vez, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ouça isso. A Bíblia diz que quando Deus separa Saul para que ele fosse rei, Saul reinou. Saul foi por algum tempo um bom rei, mas ouça, mas Saul esqueceu de atrair a presença de Deus sobre o seu reinado. Saul reinou, mas Saul entendeu e compreendeu que podia reinar pela sua própria capacidade. Saul entendia que poderia reinar pela sua própria condição. Saul esqueceu, amados. Para que tudo na minha vida e na sua vida possa dar certo, nós precisamos de algo. Diga assim, para que tudo na minha vida dê certo, existe um segredo. Sabe qual que é o segredo? O segredo chama-se a presença de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você quer que o seu casamento dê certo? Atrai a presença de Deus. Você quer que o seu namoro dê certo? Atrai a presença de Deus. Você quer que a sua empresa dê certo? Atrai a presença de Deus. Você quer que o teu noivado dê certo? Atrai a presença de Deus. Você quer que a sua empresa dê certo? Atrai a presença de Deus. Ouça, sem a presença de Deus na minha vida e na sua vida, nada vai dar certo, amados. Isso precisa ser importante, isso precisa estar claro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez algo não está dando certo na tua vida, sabe por quê? É porque você não atraiu a presença de Deus sobre a tua vida. Então o texto diz, o segundo rei Davi, ele assume
ele assume o trono. Mas Davi entende, porque Davi havia aprendido com seus pais, Andréia. Então Davi entende: eu não posso reinar pela minha própria capacidade, eu não posso reinar pelo meu próprio braço. Ouça, e Davi era um homem exímio em batalha, mas Davi ensinou: Davi entendeu, se eu não tiver a presença de Deus, eu não vou conseguir reinar. Se eu não tiver a presença de Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu pergunto mais uma vez para você: aonde estava a arca da aliança? Aonde estava a arca? Porque Davi foi buscar a arca. Agora permita Deus falar comigo e com você, amados. Havia um homem chamado Eli. Eli era um sacerdote que representava, tipificava naquela época o próprio Deus. Pastor, quem é Eli? Para que eu possa posicionar você. Eli é aquele que certa vez Ana entra no templo. Eli olha para Ana e Eli começa a repreender Ana. Ana, sim, a mãe de Samuel, dizendo: mulher, você está embriagada. Porque Ana não estava embriagada, ouça, Ana estava tomada pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Por isso, ouça isso, amados, a primeira palavra profética de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Naquele tempo Ana sabia o que ela precisava, Ana sabia o que ela queria buscar. Ana entra dentro do templo, tomada pela presença, tomada pela unção. Quando Ana entra no templo, ela entende: eu vou no lugar onde tem a presença do Senhor. Ouça, meu irmão, todas as vezes que você entrar nessa igreja, este lugar está tomado pela presença do Senhor. Entra neste lugar com temor, entra neste lugar com tremor no teu coração. Naquele dia em que Ana entra no templo, ela é tomada pela presença e pela unção do Senhor sobre a vida dela. Então este homem chamado Eli, o sacerdote, ele repreende Ana, dizendo: mulher, você está tomada por vinho. E aquele homem Eli, amado, sacerdote, responsável por cuidar da casa do Senhor, responsável por cuidar do templo, da adoração do Senhor, ele tinha filhos, como eu e você temos filhos. Os filhos de Eli chamavam Ofni e Finéias. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram dois jovens totalmente incrédulos. Que isso, pastor? Eles eram filhos de sacerdote, filhos de pastores, filhos de levitas, filhos de pessoas que deixaram a tua vida no altar do Senhor. Sim, levanta os seus ouvidos. A você que está lá fora, redobre a sua atenção, por favor. A Bíblia diz que esse homem sacerdote ali tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Mas os filhos do sacerdote, Manésia, eram homens jovens que deixaram se corromper. Os filhos de Eli, a Bíblia diz, em algumas traduções diz assim, que eles eram considerados filhos de Belial. Sabe quem que é Belial na Bíblia? Capeta, Satanás, Lúcifer. Olha como a Bíblia se refere a filhos de sacerdote. Olha o texto, 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Anota esses textos para você ter de referência depois. Diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram o quê? Ímpios, não se importavam com o Senhor. Levanta os seus olhos. A você, mãe que está aqui, a você, pai que está aqui, a Bíblia diz: mãe, pai, ensina o seu filho no caminho aonde ele deve andar, para quando for velho, jamais se desviará dele. Olha o que a Bíblia diz do filho de sacerdote, filho de homem de Deus, que passou toda a sua vida servindo a Deus. Ouça isso, meu irmão. Sabe por que eu tenho falado nesse altar todas as vezes, dizendo: mãe, pai, traga seus filhos para a igreja? Sabe por que eu tenho dito para você: mãe, pai, olhe os seus filhos, aquilo que eles estão vendo em casa? Sabe por que eu tenho dito para você: mãe, pai, ensina seus filhos a terem uma experiência com Deus? E sabe o que entristece o meu coração? É porque muitos pais e mães fazem, sabe o que? Pastor, quem cuida dos meus filhos sou eu sei cuidar dos meus filhos, eu não vou trazer eles na igreja. Para quê, pastor? Deixa eles em casa vendo Netflix, segunda-feira tem aula cedo, meus filhos acordam cedo. Sim, amado, Bíblia vai deixando. Olha o que o texto diz. Este homem era sacerdote. A Bíblia diz: os filhos de Eli eram homens ímpios. Procurem outra tradução, talvez na sua tradução está escrito assim: filhos de Belial. Filhos de Belial, amados. Olha como o próprio texto se refere a esses homens.
E a Bíblia diz que Eli foi reprovado pelo Senhor. O sacerdote foi reprovado por Deus, Andréia. Aquele que Deus separou para cuidar do templo, ele foi reprovado por Deus. Amados, que eu e você não sejamos reprovados por Deus. Cuidado com a sua postura diante de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não deixa seus filhos brincarem com as coisas de Deus. Leve as coisas de Deus a sério. Eu sou de uma época, amados, que quando você entrava na igreja, quando estava tendo oração, a mamãe olhava para mim, para o Eduardo. Se eu ficasse com o olho aberto, a mamãe falava: fecha os olhos. Ela não achava bonitinho nem engraçadinho. Ela no mesmo momento repreendia a minha vida e a vida do meu irmão. Eu sou de uma época que quando era culto de Santa Ceia, lá na minha casa minha mãe falava: olha, prepara, porque hoje é culto de ceia. É um culto mais importante, não, porque hoje a mesa vai estar sendo posta. A minha mãe me ensinava em casa: a ceia simboliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora você pai, você mãe, o que você tem ensinado para os seus filhos? Tem pai e mãe que deixa os filhos à vontade nas redes sociais. Amados, rede social é um mundo sem dono. Cuidado com aquilo que os seus filhos estão vendo. Uma tia compartilhou comigo essa semana: você está vendo os ataques que estão acontecendo sobre as crianças? Ela disse: pastor, minha sobrinha mora em Uberlândia. A mãe dela me ligou desesperada, 9 anos de idade, estava indo para a escola e levou uma faca. E disse: mãe, eu vou levar uma faca para que eu possa me defender. Se alguém for tentar brigar com a mim, eu vou me defender com essa faca. Levanta os seus olhos. O diabo não está brincando de ser diabo com você, queridos. Ele não está brincando comigo, ele não está brincando com você. Ele mudou as estratégias. Ele mudou as estratégias, igreja. E sabe o que é pior? Nós não estamos conseguindo entender as estratégias. Ele mudou de fase e nós queremos lutar com ele com as armas da fase passada. Cuidado, mãe, cuidado, pai. Vigia os seus filhos. Pai e mãe, sejam amigos dos seus filhos. Hoje não é mais aquela época. Sabe, na minha época da mamãe era assim, ó: faz o que eu falo e não faça o que eu faço. Hoje mudou. Hoje seus filhos só olham para você e falam: mãe, eu vou fazer o que você faz. Eu vou fazer o que você faz. Aí tem pai que fuma e fala: meu filho, você não pode fumar. Mas o pai está fumando. Tem pai que bebe e fala: meu filho, nunca bebe, meu filho. Papai só bebe porque lá atrás o seu avô deixou o papai experimentar bebida. Mentira. Tem pai que não vem na igreja e fala: meu filho, você precisa ir na igreja. Vai para a igreja, meu filho. E faça o que eu faço. Por isso, cuidado, mãe. Cuidado, pai. Cuidado, avó. Cuidado, avô. Cuidado, tia. Cuidado, tio. Cuidado, queridos. Volto a dizer: o diabo não está brincando com os nossos filhos. Olha o texto. Eli foi reprovado. 1 Samuel capítulo 2, verso 27, 28 e 30. Anota para que você possa ler em casa. Eu quero estar na palavra, eu não quero desviar nem para a direita e nem para a esquerda da Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, verso 27, 28 e 29 e 30. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Verso 28. E eu escolhi Eli dentro de muitos das tribos de Israel para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o éfode perante mim. Olha o texto: e dei a casa de teu pai a todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. Sabe o que o texto está dizendo? Deus está dizendo assim: Eli, eu escolhi você. Entre todos da tribo eu separei você, separei a tua casa para me servir diante do altar, Eli. Você foi meu separado, meu ungido. Verso 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade tinha falado: eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: Eli, eu nunca
vou tirar da tua descendência a minha bênção. A minha bênção vai estar sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Bíblia, Deus dizendo para Eli, final do versículo, ponto e vírgula: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, misericórdia, longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Sabe o que é isso, amados? Você tem honrado a Deus? Nossa, pastor, eu honro a Deus demais. Será, queridos? Levanta os seus olhos. Você tem honrado a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta? Você tem honrado a Deus com a sua adoração? Você tem sido um bom esposo para a sua esposa? Você tem sido uma boa esposa para o seu esposo? Você tem sido um bom patrão na sua empresa? Você tem sido um bom funcionário na sua empresa? Você tem sido um bom cristão aqui na igreja, amados? O que você tem feito para que a sua igreja possa crescer? Ouça, o que você tem feito para propagar o evangelho de Deus na vida de outras pessoas? Olha o texto, é Bíblia. Eu quero pregar a Bíblia para você nessa noite. Aos que me honrarem, eu os honrarei, mas aos que me desprezarem, eu o desprezarei. Cuidado com aquilo que você tem feito para Deus, queridos. Cuidado com aquilo que você tem oferecido para Deus. Estamos falando de um sacerdote. Deus dizendo para Eli: Eli, eu separei você, não só você, mas a sua descendência. Mas agora eu vou retirar de você e da sua descendência a minha bênção. Quem é pai e mãe, diga glória a Deus. Cuidado, pai, cuidado, mãe. A sua postura pode afugentar a bênção de Deus sobre os seus filhos. Cuidado, pai, cuidado, mãe. A sua postura diante de Deus pode afugentar a bênção de Deus sobre os seus filhos. Sabe por que Deus falou isso para Eli? Eli era sacerdote, mas Eli não soube cuidar dos seus filhos. Eli não soube ensinar os seus filhos que tudo na casa de Deus precisa ter ordem e decência. Eu volto a ensinar para você, amados. Todas as vezes que você entrar nessa igreja, dobre os seus joelhos e tenha um tempo de oração. Não importa se é 30 segundos, 20 segundos, alguns segundos, para o seu filho aprender isso. Pastor, eu vou ficar mais santo? Não. Mais ungido? Não. Você vai entender que você entrou no lugar onde tem o quê? A presença do Senhor. Respeite e valorize a presença do Senhor Jesus. Me indigna, amado, quando o irmão entra nesse lugar e fica assim, ó. O que é isso, pastor? Mascando chiclete. O Silveira é militar. Se chegar aqui nesse ambiente alguém com a patente maior do que o Silveira, sabe o que ele tem que fazer? Levantar em posição de sentido. O que é isso? Respeito à autoridade. Quando você entra nesse lugar, querido, você não está entrando no parque de exposição, você não está entrando no rodeio, não, você está entrando na presença de Deus. Se você for lá no exército brasileiro, aqui na cidade, for de chinela havaiana, de camiseta, você entra lá dentro? Por que você não entra? Porque você precisa ter uma roupa adequada para entrar naquele lugar. Eu louvo a Deus, amados. Ontem eu e alguns obreiros estávamos na casa do irmão da igreja, de um casal maravilhoso da igreja, gravando um testemunho. Gravamos o testemunho lá, irmã. E a irmã falou assim: pastor, cadê a pastora? Falei: querida, ela não pôde vir hoje porque ela está resolvendo um outro problema lá do outro lado. Pastor, eu queria que a pastora tivesse vindo. A pastora vai fazer um limpa no meu guarda-roupa. Deus me incomodou, pastor. Eu falei: amém, irmã, amém. Então ela serviu para nós bolo de chocolate, bolo de fubá, serviu coca. E teve uma obreira lá que falou assim para a irmã: tem um suco? Não, eu repreendi essa obreira depois, mas a irmã já serviu coca, serviu coisa, e a obreira pediu suco também. Meu Deus do céu. Acabamos de orar, gravar o testemunho, amados. A irmã falou assim: pastor, vem aqui no meu quarto. Ela disse: vem aqui no meu quarto. Abriu o guarda-roupa dela chique, 10 portas, mas que guarda-roupa mais chique. Ele abriu o guarda-roupa e falou assim: pastor, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Foi tirando, roupa com etiqueta que ela nunca tinha usado, foi tirando. Foi, quer ver, que é isso, irmã? Que é isso? Foi, leva tudo, pastor, leva tudo. Por que, irmã? Pastor, porque Deus tocou no meu coração. Eu sou uma mulher de Deus, e como mulher de Deus, eu não posso vestir com roupa indecente. Eu tenho que saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ouça isso, não foi eu que falei para ela. Ela disse: pastor,
eu preciso mudar a minha postura. Leva tudo, põe no bazar da igreja. Roupa com etiqueta. Tinha roupa lá que ela pagou 200 e tantos reais, amado, nunca usou. Tinha roupa lá que ela não precisava nem colocar no bazar, que dava para usar, mas ela falou: leva tudo, leva tudo, porque a partir de hoje, pastor, a minha vida é no altar do Senhor. Deus me abençoou para que eu possa viver somente para Ele. E eu brincando com o marido dela, falei: meu irmão, glória a Deus. Ele falou: pastor, tem dia que eu passo apertado aqui. Por quê, meu irmão? Pastor, tem dia que minha mulher acorda e fala assim: levanta, levanta. E eu tenho que levantar, pastor. Ela fala assim: dobra o joelho aí. E eu dobro o joelho, pastor. Ela começa a orar 2 minutos, 3 minutos. Quando dá 5 minutos, eu falo assim: pastor, amém, amém, para ver se ela para a oração. E ela não para, pastor. Ela lembra do vizinho, ela lembra do irmão da igreja, do outro irmão. Quando eu vejo, passou meia hora orando, eu estou amém, amém. Não adianta falar amém não, pastor. Enquanto ela não acaba de orar para todo mundo, a gente não pode dormir. E você, irmão? Pastor, tem que ficar de joelho do lado dela. Sabe o que é isso? Essa irmã entendeu, esse casal entendeu que quando eu coloco a vida no altar, tudo na minha vida começa a dar certo. Essa irmã, querido, Deus curou ela do câncer. Ontem estive ungindo um carro que Deus deu para eles. Essa semana eu vou ungir mais uma casa que Deus vai dar para eles, porque entenderam que não se brinca com as coisas de Deus. As coisas de Deus se leva a sério. Você vai ver o testemunho. Ela falou: pastor do céu, aluga o salão logo, pastor. Amém, nós estamos correndo. E quando alugar o salão, pastor, me liga. O primeiro aluguel eu vou pagar, eu e meu marido. Pode ser 3 mil, 4 mil, 10 mil, não importa o valor. O primeiro aluguel eu e a minha casa vamos pagar. Entenda isso, amados. O texto diz: Eli foi reprovado por Deus. Sacerdote Eli foi reprovado por Deus. Sabe por quê? Ele estava cego. Sabe por quê, queridos? Ele estava obeso. Sabe por quê, queridos? Ele não conseguia mais enxergar as coisas daquilo que Deus estava falando para ele. Ele ficou cego e obeso. Certa vez, então, o povo de Israel foi para a batalha. E lá no campo de batalha, queridos, quando o povo estava no campo de batalha, começaram a perder a batalha. E os filhos de Eli foram também para a batalha. E quando estavam no campo de batalha, eles pensavam assim: o povo de Deus está perdendo a batalha, eu preciso trazer a arca. Então sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a arca da aliança e trouxeram para o meio do povo. Quando o povo viu a arca, o povo começou a declarar, a glorificar: ah, glória a Deus, agora o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles estavam apenas com o símbolo da presença, porque o coração deles estava longe de Deus. Sabe qual que é a minha maior preocupação como seu pastor, queridos? É de você ter a síndrome da unção do Senhor sobre a tua vida. Ouça isso: se eu pegar esse copo com água e der esse copo com água para alguém que não está com sede, o que ele vai fazer? Vai beber um pouquinho e vai começar a fazer o quê? Colocar defeito na água. Nossa, essa água está quente demais. Não, essa água está gelada demais. Bom, mas esse copo está feio demais, podia ser um copo mais bonito. Agora, quando você pega o mesmo copo de água e dá para alguém que está com sede, como que essa pessoa faz? Ela bebe. Ela vai reclamar que a água está quente ou gelada? Ela bebe a água, porque ela entende que aquela água vai fazer o que com ela? Matar a sede. Cuidado, queridos, porque talvez você ache que a presença está sobre a sua vida e não está. Talvez está apenas o símbolo. Olha o texto: Ofni e Finéias, junto com aquele povo, segurou a arca, que o texto diz que simbolizava a presença. Sabe o que aconteceu, queridos? O povo de Deus perdeu a batalha. Vamos para o texto para você entender. 1 Samuel capítulo 4, verso 15 ao 17. Ele tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguiu enxergar. Verso 16. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha e fugi de lá
hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu com meu filho? Verso 17. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. O povo de Deus, com a arca do Senhor, perdeu a batalha, fugiu. Olha o texto, continuação do verso 17. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada, roubada. Os filhos de Eli foram mortos, os filhos do sacerdote foram mortos. Talvez, queridos, os seus filhos estão mortos, não literalmente, mas talvez mortos espiritualmente falando. Sabe o que acontece quando Eli recebe essa notícia? A Bíblia diz que ele está obeso, ele está numa cadeira, e sabe o que acontece? Ele cai, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que uma das noras de Eli recebe a notícia que o seu esposo morreu no campo de batalha. Ela estava prestes a dar à luz, e sabe o que acontece com essa mulher? Ela dá à luz, e dá um nome para o filho, um nome tanto quanto estranho. Olha para o texto, verso de número 18, do mesmo capítulo. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos servindo a Deus. Olha o verso 19. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia da arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Não resistiu o quê? Às dores de parto. Então o que aconteceu com ela? Morreu. Verso 20. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Verso 21, presta atenção nesse texto, amados. Ela deu o nome do menino de Icabote, que disse: e a glória de Israel se foi. Meu Deus, Icabote, e a glória do Senhor se foi. Cuidado, queridos, porque talvez a glória do Senhor já se foi sobre a sua vida. Talvez a glória do Senhor já se foi sobre a sua casa. Você talvez entra nesse lugar e você entra como está entrando em qualquer lugar. Você não consegue mais sentir Deus nesse ambiente, porque você não tem mais sede de Deus. Você começa a colocar defeito em tudo. Dentro da tua casa, você começa a colocar defeito em tudo. Você não valoriza a sua família, não valoriza os seus filhos. Você não passa tempo com os seus filhos, não passa tempo com a tua esposa, não passa tempo com o teu esposo. Lá no seu trabalho você só entra reclamando. Cuidado, porque talvez a glória do Senhor se esvaiu sobre a sua vida, ela se foi sobre a sua vida. E se isso aconteceu com você, meu irmão, você precisa parar e rever seus valores. Você precisa parar e rever o que aconteceu, aonde foi que você errou. Olha o texto: Icabote, e a glória de Israel se foi, porque a arca da aliança foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. Verso 22. E ainda acendeu a glória que se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca foi roubada. Roubaram aquilo que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Levanta os seus olhos. Essa arca foi roubada, queridos. Ela foi roubada pelos inimigos, pelos filisteus, e colocada num lugar, num galpão, junto com o deus dos filisteus, chamado Dagon. E esses filisteus tratavam aquela arca como se fosse um caixote, como se fosse qualquer coisa. Eles então pegaram aquela arca e colocaram no mesmo lugar que estavam os deuses deles. Cuidado, queridos, para você não tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Trate as coisas de Deus como se deve ser tratado. Trate a presença de Deus com reverência e respeito. Não trate a presença de Deus de qualquer maneira. Seja aonde você estiver, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja principalmente dentro da igreja. Os filisteus roubaram a arca, e quando eles estavam tratando a arca de qualquer maneira, eles deixavam a arca junto com o deus dele, o deus Dagon.
A Bíblia diz que de repente fecharam a porta. Quando eles foram abrir a porta onde eles haviam largado a arca, eles chegaram naquele ambiente e viu o Deus deles de joelhos diante da arca. Porque diante da presença do meu Deus, diabo nenhum fica de pé, amados. Todo principado e potestade dobra os joelhos na presença do Rei da Glória. Diante da presença do meu Deus e do seu Deus, não há câncer que impere. Diante da presença do meu Deus e do seu Deus, coisas grandes acontecem. Se você acredita, aplauda a presença do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve, amados. Então o texto diz que o Deus Dagom estava de joelhos diante da arca, porque ali tipificava a presença de Deus, ali tipificava a unção de Deus. Por isso, irmã, se você vem na igreja, seu marido talvez não venha, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Esposo, se você vem na igreja e sua esposa não vem, a Bíblia diz que o homem santo santifica a esposa. Aquilo que está na sua vida precisa contagiar os membros da tua família. Olha o texto, 1 Samuel, não precisa, aliás, abra 1 Samuel capítulo 5, verso 2 e 3. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdote, eis que Dagom estava caído. Que jeito, amados? Com o rosto em terra. Olha para o texto, como é que o rei Dagom, como é que o Deus dele estava caído diante da arca? Com o rosto em terra, prostrado diante da presença do Senhor, prostrado diante do meu Deus e do seu Deus, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo de pé pela segunda vez. O que aconteceu depois, pastor? Tornou a cair de novo, porque nada fica de pé diante de Deus. Ouça esse texto, queridos, deixa aberto aí a sua Bíblia. A Bíblia diz que essa arca ficou por 7 meses nas mãos dos filisteus. Durante esses 7 meses, amados, começou a aparecer ratos no meio dos filisteus, começou a aparecer tumores, o povo começou a ficar doente, muitas coisas terríveis começaram a acontecer no meio do povo filisteus. Eles não conseguiam entender, até que eles entenderam que estavam brincando com algo poderoso, que era a presença de Deus. Sabe o que eles pensaram? Eles começaram a dizer entre si: nós precisamos tirar essa arca daqui, precisamos tirar essa arca do nosso meio, porque essa arca certamente está fazendo o nosso povo sofrer. Eu preciso correr, verso 1 Samuel capítulo 6, verso 2 e 3, diz assim: os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem de volta somente a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão que por causa da sua mão não tem se afastado de vocês. Então aquele povo começa a ficar com medo. Então aquele povo começa a entender que eles precisam tirar a arca do Senhor do meio deles. Eles tramam uma forma de fazer essa arca chegar até a casa de um homem chamado Abinadab. Diga assim: Abinadab. Levanta os olhos, eu estou terminando. E a Bíblia diz que essa arca fica por 20 anos na casa desse homem chamado Abinadab. 20 anos na casa de Abinadab. O texto não conta aquilo que a arca fez na casa de Abinadab, Claudinei. O texto conta que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Talvez você que está aqui, amado, você tem 10 anos de cristão, talvez você tem 15 anos, talvez você tem 20 anos. E sabe o que pode acontecer comigo e com você, queridos? Acostumar com a presença de Deus e parar de valorizar as pequenas coisas. Já viu quando você usa um perfume muito tempo?
você já começa a perder o que do perfume? O cheiro. Você passa quase a vida inteira e você não consegue perceber que você já passou muito. Aí o que você tem que fazer? Passar um novo perfume, para que você volte a sentir o que? O cheiro. Amados, talvez você tenha muito tempo de vivência cristã, mas eu queria dizer algo para você, amados. O seu Deus e o meu Deus continuam o mesmo. O seu Deus e o meu Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele quer operar maravilhas na tua vida, na tua casa. Ele quer fazer coisas tremendas na tua vida. Mas ouça isso, nós não podemos acostumar com a presença de Deus. Nós precisamos desejar atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas. O texto diz que essa arca fica 20 anos na casa desse homem chamado Abinadab. Último texto, 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e verso 2. Então os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles levaram para a casa de Abinadab na colina, e consagraram seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. Por quanto tempo? Diga assim, 20 anos. Eu e você não podemos tomar, amados, como normal aquilo que deve ser especial na minha vida e na tua vida. E aqui eu termino dizendo para você, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a tratar as coisas de Deus com ordem e decência. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com ordem e decência. O texto diz que a arca fica por 20 anos na casa deste homem chamado Abinadab. Agora Davi assume o trono, e Davi entende: eu preciso recuperar a arca. Essa arca, ouça, que ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Levanta os olhos. Então Davi reúne 30 homens, 30 mil soldados, e Davi então vai buscar a arca, queridos, porque Davi entende que ele precisa atrair para o reinado dele a presença de Deus. Ouça isso, amados. Atraia a presença de Deus sobre a tua vida, atraia a presença de Deus sobre a sua casa, atraia a presença de Deus sobre a sua família, atraia a presença de Deus. Nada pode ser mais importante para mim, nada pode ser mais importante para você do que a presença de Deus. Então o texto diz, Davi manda então buscar a arca. Só que quando Davi manda buscar a arca pela primeira vez, Davi arruma um carro novo, bois novos. A intenção de Davi é correta, mas quando Davi manda buscar a arca, o texto diz que Davi traz a arca, mas no meio do caminho o boi tropeça e a arca cai, queridos. E o homem chamado Uzá estende a mão de forma inadvertida para segurar a arca, e ele morre. De repente Davi diz: eu preciso deixar a arca na casa de alguém. Ou seja, eu preciso deixar a presença de Deus da casa de alguém. Levanta os seus olhos. E o texto diz que um homem chamado Obed-edom, a arca ficou na casa desse homem que ninguém sabia quem ele era, de um homem que talvez morava numa casa simples, um homem que talvez tinha uma família simples, um homem que talvez não tinha um português eloquente, um homem que talvez tinha uma vida totalmente regrada e simples. Mas o texto diz que a arca ficou na casa desse homem por 3 meses. Todos ouviram dizer as maravilhas que Deus havia feito na casa desse homem. Sabe por quê, queridos? Porque ele entendia a importância da presença. É isso que eu e você precisamos entender, amados, a importância da presença do Senhor Jesus. Por isso o nome da palavra, quem é você? Abinadab ou Obed-edom? Pastor, mas o senhor está dizendo que Abinadab não foi abençoado? Não, sim, ele foi abençoado, mas durante esses 20 anos talvez ele se acostumou com a presença. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, queridos. Não é isso que vai fazer eu e você entrar nos céus. O que vai fazer é o meu relacionamento diário com Deus e o seu relacionamento diário com Deus. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Milagres, maravilhas. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, queridos. Deus quer que você comece a testemunhar daquilo que Ele está fazendo na tua vida.
porque é através da bênção do Senhor na tua vida que o nome dele pode ser exaltado. Ouça, Deus não tem prazer em ver você passar dificuldade, Deus não tem prazer em ver você enfrentar problemas. Deus quer abençoar você, queridos, e é por isso que nessa noite nós vamos orar por todas as crianças. Queria que as crianças subissem aqui. É por isso que nessa noite nós vamos abençoar os seus filhos, os seus netos. É por isso que nessa noite, amado, nós vamos orar por você, abençoando você. Eu queria que mais uma vez você se colocasse sobre os seus pés. Eu volto a dizer, eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você deseja, mas uma coisa eu e você precisamos ter, queridos. Nós precisamos compreender e entendermos que aquilo que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Você tem acompanhado as redes sociais, queridos, o que está acontecendo nas escolas, as nossas crianças com medo, pais com medo, tios com medo, avós com medo. Pode subir aqui, papai e mamãe, pode subir. Pais com medo porque o inimigo está tentando ceifar a vida das nossas crianças, queridos. Eu queria que pudesse ungir a todas as crianças, por favor. Vem aqui 2 ou 3 obreiros, me auxilia aqui também para ungir todas as crianças, por favor. Unja todos, todos, todos. Queridos, ore pelos seus filhos na tua casa. Nós colocamos lá no aplicativo da igreja. Depois você lê esse artigo, queridos. Ore pelos seus filhos. Esposa, ore pelo teu marido. Esposo, ore pela sua esposa. Você que é empresário, ore pela sua empresa. Abençoe a sua empresa, queridos. Agradeça aquilo que Deus te deu. Agradeça a família que Deus te deu. Agradeça aquilo que Deus já fez na tua vida. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida, queridos? Que a tua vida, que a tua casa seja uma casa de sacerdotes. Que a bênção do Senhor possa se perpetuar sobre a tua casa, sobre a tua família. Queria que você estendesse as mãos aqui para frente, por favor. Me ajude a abençoar a vida dessas crianças. Aqui talvez está teu filho, aqui talvez está teu neto, aqui talvez está seu sobrinho. Me ajude a abençoar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Deus, e no altar da tua presença nós ungimos agora todas as crianças, Pai, liberando sobre a vida delas a unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós declaramos que todas as nossas crianças pertencem ao Senhor, ó Deus. Nós liberamos a proteção do Senhor sobre a vida delas, e te pedimos, Senhor, guarda a vida de cada uma dessas crianças, guarda a vida dos nossos adolescentes, ó Pai, guarda a vida dos nossos jovens, ó Senhor Jesus. Nós os abençoamos, nós declaramos sobre a vida deles a bênção do Senhor de uma forma especial agora, Pai. Senhor meu Deus, que o inimigo não tenha poder sobre as nossas crianças. Nós repreendemos agora toda a intenção por parte do inimigo sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes agora, Pai. Assim como foi ungida cada vida, eu declaro sobre a vida de cada um deles a bênção do Senhor agora, Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diga amém, Senhor, e graças a Deus. Aplauda a presença do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor falou comigo e com a tua igreja nessa noite. Muito obrigado por cada vida que esteve conosco no culto presencial, muito obrigado por cada vida que esteve conosco no culto online, ó Pai. Guarda as nossas vidas, abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada e profícua, Pai. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre cada casa, sobre cada família, Pai.
Pai, que o teu povo possa experimentar do teu cuidado, experimentar da tua bênção. E eu declaro a tua presença sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, amados. Vá em paz, até terça-feira às 19h30, em nome de Jesus. Temos lanche na cantina, visite a nossa cantina, em nome de Jesus.